Boa noite, pessoal. Graça e a paz a todos. Bem-vindos a mais um Praise Online. Essa noite é muito esperada por nós, um sábado abençoado por Deus. A gente está na expectativa sempre que fala sobre o culto do Praise, e a gente está com saudades também de estarmos juntos na nossa igreja, cultuando junto, mas por enquanto permanecemos assim, pelos cultos online. Então, você aí, se inscreve no canal da nossa igreja, a Igreja Metodista Guararapes. A gente vai dar um minuto aí para você compartilhar esse link com amigos, familiares, abençoar alguém, né? Abençoar alguém para tudo que Deus vai fazer essa noite, através dos louvores, palavra, tudo que vai acontecer. Então, a gente vai dar alguns minutos para vocês compartilhar esse link e abençoar alguém, tá? Para a gente iniciar, eu queria deixar aqui, na meditação da palavra, João capítulo 7 e o versículo 37 e 38. João capítulo 7 e o versículo 37 e 38, que diz assim: No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a palavra de Deus. Esse é o rio de vida que a gente está compartilhando com você essa noite, que a gente quer deixar fluir os rios do Senhor em nossas vidas, nessa live, nesse culto online, no meio das nossas famílias. A gente sabe que é um tempo difícil que a gente está enfrentando, mas em meio a um tempo difícil, Jesus olha para nós e diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. E olha que esse tempo que Jesus pronunciou, esse momento que Jesus falou sobre isso, era um momento difícil. Ele estava numa festa judaica, perseguido, quase sendo preso, mas ele se levanta e diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa palavra se encaixa no tempo que a gente está vivendo, tempo de pandemia, tempo de vírus, um tempo de que muitas pessoas têm perdido suas vidas, mas a palavra de Deus não mudou, ela permanece fiel. Cremos no Senhor e começamos esse culto com essa palavra, com esse queimor nos nossos corações, de que cremos em Jesus, a água viva. Então, para a gente iniciar, passar por louvor, a gente vai fazer uma oração agora e deixar o Espírito Santo fluir nessa noite, nesse culto. Que Deus abençoe todo momento aí, tudo que vai acontecer, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem preparado para a tua igreja, para o teu povo, para a tua juventude, Senhor Deus. Continue abençoando nossas vidas, os louvores, tudo que saia do altar, Deus, seja do teu agrado, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dado a ti, Senhor Deus. Continua conosco, manifestando o teu Santo Espírito, que é bem-vindo no nosso meio. É isso que te pedimos, Pai. Desde já, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro
santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo.
te adorarei. Nada nos separará nos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E aí, pessoal, a gente vai estar começando agora um momento que você já deve saber, aconteceu no outro Praise Young, que a gente vai reagir aos antigos Praise Young News. Quem é do tempo antigo já deve saber. Era um momento que a gente dava algumas notícias, interagia com vocês e era muito legal, né? A gente vai ver mais uma obra-prima agora e vem com a gente. Dá play aí, Júnior. Faz esse trabalho aí pra nós. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, estamos de volta. Estamos de volta depois de um tempo sem o nosso querido Praise Young News, mas estamos prontos aqui, afiados para trazer várias notícias para vocês. Então fiquem ligados, se acomodem aí nos seus lugares que o Praise Young News vai começar. Eu gosto muito da naturalidade da galera. Para. Essa aí
Essa ainda, todo mundo dançava aqui, ó. Olha só. Agora vai. Agradecer a Tom, né? Essa introdução aí. Jornal de extrema qualidade aí, como foi falado no último Presião. Então, galera, como nós vimos avisando esse tempinho por aí, esse último fim de semana ocorreu o projeto Doi Vida. Isso mesmo, no último dia 18, tivemos uma galera que foi em direção ao EMOP para fazer uma ação bem diferenciada. A gente foi lá para ajudar pessoas e também mostrar que a gente pode fazer a diferença também com ações. Então a gente quer mostrar a você um pouquinho do que fizemos lá no EMOP no dia 18. Eu lembro esse dia. Fala, foi bom. Puxa, eu tô mal, doido. Vai, Mica, doido. Thaísa, foi ontem. Saudade de Joana, hein? Tá tudo com medo do carro. Sempre pleno. Galera com medo do caramba, eu sorrindo bacana assim. Eu tô afim. Ele passou mal, pô. Você não me engano, ele passou mal lá. Olha, esse aí, Até a mãe de Tom foi, pai. Quero agradecer a todos que se disponibilizaram a vir aqui no EMOP para fazer sua doação junto com o projeto Doi Vida. E para você que não veio, estaremos divulgando uma nova data. Siga a nossa fanpage para maiores informações. Finalizando, tu aumenta a minha voz. Alto. Tô mandando falar alto aqui, eu tô falando alto. Galera, então fiquem ligados e curta a fanpage do projeto Doi Vida. O link vai estar aqui embaixo do vídeo. Isso mesmo, curta lá que você vai ficar sabendo quando serão as próximas ações que nós estaremos fazendo e divulgando para todos vocês. 1, 2, 3. Olha esse Ó, o cenário, pano meu retinho. irmão. Toda semana que acontece o Praise Young, também acontece um projeto muito legal na nossa igreja. Começou, Evan. Essa risada, velho. Toda semana que acontece o Praise Young, também acontece um projeto muito legal na Igreja Metodista dos Guararapes. Que é o Santificados. Isso mesmo. Às Santificado é 19h30, na mesma Toda semana que o Praise quinta-feira. Young, tem o Santificados. Então chame seus amigos, seus familiares e venha desfrutar daquilo que Deus quer falar para você. Vem aí! Conferência 2015. A edição, assim, nível Sim, master e supremo de qualidade. Peraí, primeiro Era só um... Tem que respeitar. Oxi, Deixa eu velho. perguntar aqui. Peraí. Alô, oi. Diz aí quais são as notícias da conferência Praise, a gente precisa saber aqui pra dar a informação. Meu Deus! Sei. Obama. Beleza, eu vou informar aqui, Tchau, valeu. Galera, infelizmente as notícias ainda são um pouco restritas, mas Aguarde. durante os dias 4, 7 de setembro... Conjunto, haverá mais um o primeiro congresso que eu fui, metodista. Tá sem cabeça. Que é o Conjunto. É um congresso regional com Foi na época de jovens Natal, pra juvenis tomar da pelo nossa com piscar igreja no cabelo dele. Então, queremos convidar você e lembrar mais uma vez que o prazo da inscrição está se encerrando no E esse dia congresso foi show, 15 de Foi show de agosto. bola. Então você tem até o dia Gente. 15 de agosto para regularizar Eita, seu pagamento. coralzinho, Você que já caramba. deu uma parte e você que Agora, ainda vai completar show ele todo. foi o vídeo que Então Júnior fale com o escolheu. seu coordenador da sua igreja local ou se não com o seu SD de Jovens Felizes e fique por dentro de mais informações. Aê! Reflexão Olha, de hoje. Meu filho tava com Fala, anemia, João. chega a tá branco aqui. Não, velho, esse não, pô, o outro. Tava maguinho. Siga o que você está percorrendo, é como seja verdadeiros sonhos.
Comprometa-se com ele. E Não mandarim, deixe a porta mandarim. da saída aberta através da desculpa. Ainda não é bem isso que eu queria. Essa frase guarda dentro dela a semente da derrota. Assuma seus caminhos, mesmo que precise dar incertos. Mesmo que saiba que tu tá pode fazer melhor do que está fazendo. É o quê? Estamos chegando mais um final de um Praise Young News. Passou 5 Então, anos, se a você galera gostou manda desse vídeo, repetir. curta aqui embaixo. Se você também... Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo. Se você não gostou, curta também e se inscreva aqui no nosso canal para receber mais novidades. E é isso aí, estamos chegando ao fim, então aguardamos vocês no próximo e até mais, galera. Tchau! Meu amigo. É isso Valeu. aí. Deixa eu parar aqui esse negócio. Vamos lá, demoramos aqui, mas estamos aqui. Então, galera, muito obrigado aí por ter assistido esse react, beleza? Me intrometi aqui mesmo, falei na frente da galera, tô nem aí. Fala aí. Não tem isso não. Se alguém entendeu o que o Júnior falou, Eu segue. Até hoje, né, velho? Passou 5 anos. Foi o que tu falou agora? é o que, Júnior? É o quê? Beleza? Fica aí, até o próximo Praise Young aí. Tamo junto. É nóis, é nóis, é nóis. Boa noite, gente. Mais um Praise Online. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Vamos continuar a louvar o Senhor com alegria. Amém? Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Abri o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra
Graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Rayane, né? E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algo do meu coração, algo que Deus vem falado comigo esses últimos meses, essa semana, né? Vou ser breve. Eu até comentei essa palavra em outro sentido com alguns juvenis, e eu queria compartilhar com vocês aqui em outro sentido, focar mais em outro sentido, que é a palavra procrastinação. Essa palavra a gente vem escutado muito, né? Esses últimos anos, esse ano e ano passado também. E aí eu pesquisando, conversando um pouco com minha psicóloga também sobre, procrastinação é você atrasar uma tarefa, adiar uma ação, tipo, dando desculpa, sabe? Amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu arrumo meu guarda-roupa. E eu tava vivendo muito isso, viu, minha gente? Principalmente nessa quarentena. Eu tinha feito vários planos. Não, vou arrumar meu guarda-roupa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ficava adiando, e acabava ficando o quê? Frustrada, porque não conseguia fazer nada. Mas eu não queria conversar com vocês, falar com vocês aqui sobre essa procrastinação do dia a dia. Eu queria falar com vocês sobre a procrastinação no reino. A procrastinação com Deus. Como assim, Nani? Tipo, quantas vezes a gente adia, a gente dá desculpa, a gente arranja coisa pra fazer, né? E a gente realmente se estaciona no estacionamento da vida e não vive os sonhos de Deus pra gente, a gente não vive o propósito de Deus pra gente, a gente não vive as promessas que Ele tem pra cumprir nas nossas vidas por causa da gente, porque a gente fica adiando de se relacionar com Ele, a gente fica adiando de cumprir o propósito, de cumprir o que Ele tem nos chamados pra fazer. Né? A gente sabe que a gente não é um acidente, você não é um acidente, a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe e a gente sabe que a gente nasceu com um propósito. Mas muitas vezes a gente fica adiando. Não, Jesus, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu converso contigo. Tô muito cansada hoje, não vou orar não. Ah, não, acho que não é pra mim não, eu falar de Deus com meu amigo aqui. E Deus vem falado muito isso no meu coração, né? E Ele fez, Nani, eu tenho te chamado para tantas coisas, tu tem o teu propósito, por que tu fica adiando? Tu fica dizendo, não, Jesus, amanhã, não, Jesus, depois. Eu quero cumprir na tua vida hoje, eu quero cumprir meus propósitos, os meus sonhos, as minhas promessas hoje, né? E realmente isso a gente jovem vive muito, né? A gente estaciona, né, e fica parada, a gente cria uma barreira e a gente não prossegue nos propósitos deles para nossas vidas. A gente fica realmente adiando e procrastinando de viver os sonhos deles, os propósitos deles, mesmo sabendo que é bom, perfeito e agradável. E só para não ficar nas minhas palavras, eu queria ler com vocês em Apocalipse 3:20, que diz assim: Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E essa palavra cria no meu coração, né, sobre relacionamento. Quando a gente decide abrir a porta para Jesus, quando a gente decide abrir a porta para viver os sonhos deles, para viver uma vida com Ele, para viver tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, Ele se relaciona com a gente, Ele vive o propósito junto com a gente. Mas muitas vezes a gente fica estacionado, a gente fica parado e a gente não abre a porta para viver os sonhos deles pra gente, né? A gente cria desculpa, a gente fala que hoje eu tô cansado, não dá hoje, e acaba adiando. Mas o que Deus veio falando no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês hoje é: comece a viver hoje o que Deus tem plantado no seu coração. Comece a viver hoje o que Deus tem falado para você, o propósito dele para sua vida, os sonhos dele. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para mês que vem, porque ele te chama hoje. Ele te chama hoje para conversar com seu amigo sobre Jesus, para se relacionar com ele, para viver os sonhos deles. Na faculdade, no seu trabalho, no seu WhatsApp, pega um contato e fala: ei, tá tudo bem, deixa eu orar por tu. Quantas vezes a gente acha, né, que a gente só consegue viver os sonhos de Deus estando num altar, pregando, né, estar ali na frente das pessoas, mas às vezes o propósito desse para sua vida é onde você tá, no seu trabalho, na sua faculdade. Às vezes ele quer te usar, ele quer viver os sonhos dele contigo, né? Sei lá, você é advogado, Deus quer te usar ali numa audiência, se uma palavra sua, né? Às vezes um casal está ali querendo se separar, se você dizer: ei, Jesus quer mudar a família de vocês, quer mudar a história de vocês. Mas muitas vezes a gente fica: não é pra mim, não é isso, não é isso, não é isso. E Deus fala pra mim e pra você hoje: comece a viver o que eu tenho pra você, comece a viver os meus sonhos, comece a viver tudo aquilo que eu tenho pra você. Né? E eu queria
falar com vocês agora também Jeremias 29:13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, mais uma vez, Deus fala que quando a gente procura Ele, quando a gente abre a porta, a gente acha. Então, hoje eu queria te encorajar a quebrar tudo isso, a quebrar esse estacionamento de vida, a quebrar essa dúvida, a quebrar esses pensamentos contrários que te faz estacionar no reino e realmente começar a viver hoje os propósitos de Deus para a tua vida. As promessas que Ele tem para cumprir contigo, né? Os sonhos deles para você, que você sabe que é perfeitos, que é bom, perfeito e agradável, e a gente fica deixando para depois. Não, Jesus, amanhã me relacionar contigo. Não, Jesus, amanhã, e o hoje, né? Ele quer frutificar, Ele quer fazer a gente somar. A gente foi chamado para ser sal e luz nessa terra. Então eu queria encorajar você hoje a viver todos os sonhos deles, todos os propósitos deles hoje para a sua vida, né? E é isso. E só para finalizar, eu queria compartilhar uma palavra também, né, que eu vi no Twitter, uma frase muito massa, né, que me impactou muito. Eu queria falar com vocês. Muita gente fala de Jesus e pouca gente fala com Jesus. Muita gente, né, tipo, quer falar de Jesus, fala dele 24 horas, mas não adianta a gente só querer falar dele, só querer viver com ele, mas a gente não se relaciona com ele. Então, que a gente comece também a se relacionar, que a gente pare de procrastinar o relacionamento com Deus, que tudo começa no nosso íntimo, tudo começa com o nosso relacionamento com ele, para ele começar a cumprir o propósito dele para nossas vidas, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria lembrar que a gente foi feito para dar frutos, a gente foi feito para ser sal e luz, né? Não importa a sua idade, não importa a estação que você esteja vivendo, Ele quer te usar da sua maneira, Ele quer frutificar realmente aonde você está. Então que a gente quebre realmente essa barreira, que a gente pare de adiar os sonhos deles para nossas vidas. Amém? E é isso, que a gente possa, né, ser uma juventude que realmente seja avivada, que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Oro para que cada dia mais a gente possa viver esses sonhos e esses propósitos de Deus. Um beijo e Deus abençoe cada um de vocês. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A
Boa noite, galera. Graça e paz para todos e todas. Que bom que estamos aqui nesse Praise Online. Estou muito feliz de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Muito feliz mesmo. E que nesse momento você traga a sua concentração para cá. Que você nesse momento não se distraia e comece a focar na palavra, naquilo que Deus tem para você nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história de um personagem que tem muitas reflexões no nosso dia a dia, que ele nos deixou muitos aprendizados e que isso pode refletir na nossa vida. Os jovens aqui da nossa igreja estão participando de um projeto, alguns jovens, de leitura da Bíblia. E a gente está começando lá no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento conta a história de um cara bastante fantástica. Particularmente eu gosto muito da história desse cara. Me apaixonei pela história dele. E é a história de José. A gente encontra a história de José lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, a gente escuta, a gente lê sobre a história de José, esse cara fantástico, que eu quero compartilhar com você nessa noite. E essa história que nos faz refletir de fato em algumas perspectivas que com certeza podemos aplicar no nosso dia a dia, no nosso tempo de hoje, não é verdade? Eu quero convidar você nesse momento a pensar um pouco. Pense na seguinte situação. Algo que parecia ser horrível, algo que parecia ser totalmente desconfortável, algo que seria de fato ruim, acaba se tornando algo maravilhoso, algo especial, algo extraordinário. Nós podemos dar o exemplo aqui do futebol. Você que entende de futebol, que gosta de futebol, vai saber bem. Numa final de um campeonato, de um jogo de ida e volta, nessa final tem 2 jogos, né? O jogo de ida e o jogo de volta. Vamos supor que está jogando Brasil e Argentina. E tem o primeiro jogo, é 3-0 para o Brasil. E o segundo jogo, 2-0 para a Argentina. No final, quem é campeão é o Brasil. Mesmo perdendo o segundo jogo de 2-0, ele ainda continua sendo campeão porque ele tinha ganhado o primeiro jogo de 3-0. Num filme, o personagem principal, ele enfrenta vários desafios, enfrenta derrotas, enfrenta muitos caminhos difíceis, até ele chegar no seu objetivo, até o propósito do que ele tinha que enfrentar. E nós podemos sim comparar isso à história de José. José, ele era o filho de Jacó e de Raquel, a sua esposa. Ele era o filho mais novo. Ele era o filho querido, o queridinho, né? Como a gente pode dizer hoje, o filho preferido, o filho queridinho. E o que vale a pena a gente observar disso é que Jacó, ele tinha várias mulheres. Antigamente, pela tradição, era normal que um homem tivesse várias mulheres. Pela perspectiva, questão social da época, os homens tinham essas várias mulheres. E Raquel era uma das mulheres de Jacó. E Raquel, ela passou a sua vida toda sendo estéril. Ela não poderia ter filhos. E no final, já no final da sua vida, na velhice, aí é que José nasce. Por isso que ele é o filho preferido de Raquel e de Jacó. Os seus irmãos, os filhos que Jacó tinha com outras mulheres, tinham uma certa inveja de José. Porque Jacó, ele tinha um certo carinho, tinha um certo cuidado com seu filho. Então isso fazia com que os seus irmãos tivessem inveja deles. E isso aconteceu. Tem um certo momento, a história diz, a Bíblia conta que José tinha mais ou menos 17 anos, quando o seu pai, Jacó, ele dá uma capa bem bonita, uma capa bordada para José.
e deixa os seus irmãos com um pouco de raiva. Já deixa seus irmãos aí já com um certo... Esse cara aí tá ganhando as coisas, coisa legal. Já deixou os irmãos com raiva. E tem um certo momento que José tem 2 sonhos. 2 sonhos bastante interessantes que vai fazer que tenha sentido esse sonho mais pra frente, que eu vou lhe contar. Certa vez José tá lá contando para os irmãos que teve um sonho. E esse sonho era o seguinte: enquanto eles estavam amarrando os feixes de trigo, os trigos dos seus irmãos se curvaram e os feixes de José se levantou. Então os feixes dos irmãos de José se curvaram diante dos feixes de José. Isso já podemos aí observar algo interessante. E o outro sonho que José teve é que o sol, a lua e as 11 estrelas se rendiam diante do José. Outra coisa bastante interessante. E o seu pai Jacó, ele ficou bem pensativo em relação a esses sonhos que José teve. Esses sonhos que ele contou para toda a família. Cara, para o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, o cara tinha que ter moral. O cara que tinha que ter... O cara era desenrolado. E a história segue, né? Depois desse sonho, aí é que os irmãos de José, eles ficam com mais raiva ainda. Eles ficam mais... A gente tem que matar esse cara. A gente tem que acabar com essa história. A gente tem que fazer com que esse sonho não aconteça. E os irmãos, eles começam a bolar um plano. Eles começam a arquitetar algo contra a vida de José. Eles começam a pensar: não, a gente mata ele, a gente pega a roupa dele, mela de sangue, diz que foi um bicho selvagem. E tem um irmão que pensa ao contrário: não, vamos fazer isso não. Vamos fazer diferente, ele é nosso irmão, ele é do nosso sangue. Mas eles acabam jogando José num poço profundo, sem água, sem nada. E José ali certamente seria muito difícil a sua escapada do poço. E os irmãos jogam ele naquele poço e passam uma caravana de ismaelitas e eles vendem José para esse povo que está indo em direção ao Egito. Os irmãos de José vendem ele para esse povo. Que crueldade. Que coisa para a gente pensar assim, que difícil. Você se colocando na posição de José, como o filho mais novo, ser vendido pelos irmãos, desprezado. Os irmãos tinham muita inveja dele. E ele, com certeza, naquele momento foi um momento de muita angústia para ele, ser vendido pelos irmãos. E José é vendido pelos irmãos. Quando essa caravana que estava indo para o Egito chega ao Egito, José também é vendido para Potifar, que era o chefe da guarda do Egito naquela época. Era uma pessoa muito importante para aquela época. E ele é vendido para esse chefe. Chegando lá, José começa a trabalhar para esse homem, começa a ser servo, começa a ser escravo. E tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia era bem sucedido. As funções que ele desempenhava naquele lugar era maravilhoso. E isso fez com que ele tivesse uma certa moral. Ele tivesse um certo prestígio com o seu patrão. E o patrão começou a deixar José cuidar das coisas pessoais dele. Deixou o José cuidando da parte administrativa da vida dele. Deixou o José com uma certa moral, com um certo poder. E José estava lá desempenhando a sua função. José, a Bíblia fala que José, ele era um homem muito bonito. Era um homem de aparência legal. E a mulher de Potifar, a mulher do seu chefe, começa
a querer ter alguma coisa com José. Que começa a querer ter algo com José, ter uma relação com José. E José, ele foge a primeira vez, ele recusa. Tem uma vez que José chega para trabalhar e não tem nenhum trabalhador nesse dia na casa. Então, a mulher do seu chefe, a mulher de Potifar, ela aproveita o momento e agarra José. E José, imediatamente, ele corre. Na hora que José corre, ele deixa a capa com a mulher. A mulher consegue pegar a capa e inventa uma história para o marido. Diz que José tentou fazer algo com ela. Onde José apenas, ele correu, ele fugiu e não teve relações com ela. E a mulher fala que José tentou agarrá-la, tentou estrupar. José... em que sua mulher tentou estuprá-la. Então, José é preso. Outro momento muito difícil na vida de José. O cara é vendido pelos irmãos, passa por essa tentação com a mulher do seu patrão e ele agora vai preso. Depois de uma mentira, ele vai preso. Mas Deus estava em todo momento com José. Em todo momento da vida de José, nós podemos ver no texto, nós podemos ver em toda a história que Deus estava com José. E José na prisão, enquanto ele está preso, ele começa a ter uma certa moral na prisão. Ele começa, de fato, a ter um cargo importante na prisão. Ele começa a cuidar dos presos que estavam ali. Enquanto estava preso, não era uma situação legal, mas ele tinha um certo privilégio, ele tinha uma certa moral, um certo respeito na prisão. Quando ele está na prisão, tem um copeiro e um padeiro que estão presos, porque tinham feito alguma coisa lá no palácio do faraó. E tem um certo momento que José chega e esses dois eles estão ali pensativos, estão bem com a cara preocupada, pensando algo, né? Aí José pergunta, e aí, o que é que foi que aconteceu com vocês? Aí eles falam, nós tivemos um sonho bastante parecidos. Aí o copeiro fala, né? Eu sonhei com 3 galhos de uma videira e elas estavam cheias e eu pegava aquelas uvas e fazia um suco para o faraó. E ele fala, né? José dá uma interpretação daquele sonho. José fala, olha, você, em 3 dias, você vai voltar a trabalhar na casa de faraó. Você vai ter o seu emprego de volta. Aí o padeiro vai e conta o sonho. Ele diz, eu sonhei com 3 cestos em cima da minha cabeça, com pães, com doces, e passarinhos vinham e comiam esses doces, esses pães que estavam sobre a minha cabeça. Aí José diz, ó, em 3 dias você vai morrer. Você vai morrer, a sua vida vai acabar em 3 dias. E o que o texto fala a seguir é que acontece aquilo que José tinha falado. Só que antes de José terminar de dizer ao copeiro, ele disse, olha, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó? Lembra de mim, diga que eu estou aqui. A Bíblia relata isso. Então acontece que o copeiro, ele volta a trabalhar na casa do faraó e o padeiro, ele morre. Esse é um ponto bem importante que José pede para o copeiro lembrar dele. Basicamente, aproximadamente 2 anos depois, o faraó, ele tem um sonho. Ele tem 2 sonhos. 7 vacas bem saudáveis, bem gordas, estão saindo do rio Nilo, bem robustas, bem saudáveis, bem fortes. Mas depois, 7 vacas bem magras, bem desnutridas, saem também do rio Nilo, no mesmo rio. E ele também tem outro sonho, de 7 espigas boas e 7 espigas secas. E ele chama os magos, chama os feiticeiros, chama os adivinhadores ali, para tentar interpretar aquilo que ele tinha sonhado. E as respostas que eles davam,
e ninguém conseguia interpretar aquilo que o rei tinha sonhado. Aí o copeiro, aquele que José tinha interpretado o sonho e tinha acontecido aquilo que José tinha falado, ele lembra de José. Ele diz: olha só, tem um rapaz que está preso, que ele interpretou o meu sonho e ele pode ajudar vocês. Aí o faraó vai lá e manda chamar José. José estava preso, o faraó manda chamar José. E o faraó conta, né, o sonho que teve a José. E José fala: olha só, essas 7 vacas saudáveis, fortes, isso quer dizer que vai ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de muita comida no Egito. E essas 7 vacas magras e desnutridas são 7 anos de fome, 7 anos de bastante difíceis para o Egito. E José diz o seguinte: ó, você vai precisar de um homem, de alguém que faça um trabalho, uma boa administração para estocar comida enquanto tiver esse período saudável, esse período legal, esse período de prosperidade no Egito. Você vai precisar de pessoas que administrem bem o Egito e estoquem a comida para que no ano das fome não seja tão ruim como imagina. Porque 7 anos de fome não é coisa fácil. Então o faraó acredita naquilo que José fala. Então o faraó diz: então você vai ser o governador, você que vai ser esse homem que vai administrar o Egito enquanto tiver no período de bonança e também no período difícil. Pense comigo, José, que estava preso, ele agora é governador do Egito. Acima de José só tinha mesmo o faraó. Então José começa a ter um cargo muito, muito top. É aquilo que eu tinha dito. É aquilo que eu tinha dito. Deus estava com José em todo momento. Deus, ele não abandonou José em nenhum momento. E agora José se torna governador do Egito. Que moral, hein? Que privilégio para ele. E começa a ter o ano de fartura. E José começa a estocar comida, começa a administrar, começa a cuidar do Egito de uma forma legal, de uma forma massa. Até que chega os 7 anos de fome. Passou os 7 anos de prosperidade e chega os 7 anos de fome. Lembra que José tinha sido vendido pelos seus irmãos? O seu pai Jacó fica sabendo que lá no Egito tem comida. Fica sabendo que lá no Egito eles vão conseguir trazer alimento para casa. Então Jacó manda os seus filhos irem buscar comida lá no Egito. E José é aquele homem que está lá vendendo a comida, que está lá trabalhando junto para que tudo saia de acordo com o que tem que ser feito, com aquilo que tem que ser executado. José começa a fazer esse trabalho. Até que os seus irmãos chegam lá e José reconhece os seus irmãos. Então José, ele não se apresenta. O interessante é que José, ele não se apresenta: meus irmãos, não sei o que, aquela coisa toda, aquele efeito, não. José faz o seguinte: vocês são espiões. Aí os irmãos José: não, nós só queremos comprar comida. Não, vocês querem ver alguma coisa aqui para ver qual é o nosso ponto fraco. E os irmãos José: não, a gente só quer comprar comida. E eles deixam os irmãos, José deixa os irmãos presos durante 3 dias. E os irmãos ficam lá presos. Aí José diz, pergunta, né? Eles contam um pouquinho sobre sua vida. E aí, quem vocês são? Aí ele diz: nós somos filhos de Jacó. Nós só viemos comprar comida, nós não queremos nada. Então, vamos fazer o seguinte. Aí os irmãos falam que tinha um irmão lá, né? Que ficou lá porque Jacó não tinha deixado vir. E eles falam, José fala: olha, vamos fazer o seguinte. Um de vocês vai ficar aqui preso enquanto vocês vão buscar o seu irmão mais novo, para provar que vocês
não são pessoas de má qualidade, não são pessoas que estão tentando ser contra o Egito. Vocês vão lá e pegam o seu irmão para provar que vocês não são mais. Aí os irmãos vão lá, né? Deixam o irmão e vão lá. E falam para José. Falam para Jacó. Olha só. Ficou um irmão da gente preso lá. E ele só vai soltar o nosso irmão se a gente levar o nosso irmão mais novo, que era, no caso, Benjamim. E Jacó, ele tem uma certa resistência em deixar os irmãos levar Benjamim para o Egito. Porque Benjamim era aquele irmão era o filho mais novo. Era uma pessoa onde supostamente ficou assim no lugar de José. Era o irmão mais novo. E Jacó, ele tinha um certo carinho, um certo apego pelo filho, né? Ele disse, não, já perdi um filho, não quero perder outro. Se eu deixar ele ir e ele não voltar, morrer, eu vou morrer de tristeza. Eu vou ser muito infeliz. E os irmãos tentam convencer Jacó de algum jeito a deixar ele ir. E até que um momento, até com certa persistência, com certo, acho que não muito à vontade, Jacó deixa Benjamim ir para o Egito, no propósito de libertar os irmãos e comprar comida. Porque a comida lá onde Jacó morava já estava pouca e não ia ser suficiente. Então, Benjamim vai lá para o Egito. Chegando lá, José prepara um almoço. Está lá os irmãos de José. E ainda ele não tinha se revelado. Ele conhece os irmãos, ele reconhece os irmãos. Só que os irmãos de José, eles não reconhecem José. Eles pensam que é aquele governador do Egito, uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Mas era o irmão deles que estavam ali. Era o irmão dele. E aquele sonho, lembra daquele sonho que José teve lá no comecinho, com 17 anos, ele começa a fazer sentido nesse momento em que os irmãos, todo momento eles dizem, nós somos teus servos, se prostram diante do governador, diante do seu irmão. Aí José prepara aquele almoço todo, aquela coisa, e realmente eles não eram espiões, até que eles compram comida, e José diz assim, a um servo, olha, você vai botar esse cálice na bolsa de Benjamim, do irmão mais novo. E os irmãos de José estão voltando para sua casa, até que eles são parados no meio do caminho assim. Olha, o cálice do rei, ele sumiu, ele desapareceu, nós vamos revistar aqui. E eles fazem uma revista nos irmãos de José e encontra o cálice justamente na bolsa de Benjamim. Justamente na bolsa do irmão mais novo. Aí o guarda fala assim, vocês vão deixar eles presos. Vocês têm que ir e ele vai ficar preso. Aí os irmãos, pelo amor de Deus, não faça isso não. O nosso pai não vai aguentar, o nosso pai vai morrer de tristeza. Vai ser muito difícil isso para o nosso pai. Ele já perdeu um filho mais novo e ele não quer ter essa tristeza novamente. Aí tem um que se coloca à disposição de ficar preso no lugar de Benjamim. Ele disse, se for possível, eu fico no lugar dele, mas deixa o meu irmão ir. Então, nesse momento, depois disso, José, ele percebe que acontece uma mudança na vida dos irmãos. Eles se colocaram à disposição, se colocaram no lugar daquele irmão que poderia ser escravo, que poderia ser morto, e ele se coloca à disposição do irmão. Ele diz, não, eu posso ficar no lugar dele. Aí José, ele tem a certeza que aconteceu uma mudança na vida dos irmãos. E José em todo momento estava se segurando ali, com certeza com muita vontade de dizer que era o irmão, aquelas coisas todas. Então chega um momento que José se revela, pede para todo mundo sair, pede para todos os servos irem embora, e ele se revela aos seus irmãos. Ele diz, olha só,
eu sou irmão de vocês. Aquele que vocês venderam para os ismaelitas lá há muito tempo atrás, eu sou o irmão de vocês. E os irmãos, eles ficam sem acreditar, eles ficam atônitos. E José se revela para os seus irmãos acreditam. Aí os irmãos vão avisar ao pai que o seu filho está vivo. Aquele momento de alegria, aquele momento de reencontro, aquele momento de bastante felicidade. Acredito que para José, para seus irmãos, para seu pai. Essa é a história de José. E essa história continua, acontecem mais coisas até o final do livro de Gênesis, mas eu queria contar até aí. Pensando nisso, o que é que a gente pode observar dessa história? O que é que a gente pode trazer para a nossa vida, para os dias de hoje, essa história de José? Eu queria compartilhar com vocês alguns pontos sobre essa história. A primeira é a obediência de José. A obediência que José teve a Deus no meio de tudo isso, no meio de todo o contexto. Lá no capítulo 39, versículo 11 do livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 11, diz o seguinte: certo dia, ele chegou para cumprir as suas tarefas e nenhum dos trabalhadores estavam na casa presente. E nenhum dos trabalhadores estavam na casa. E a mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Nós podemos observar a obediência de José nesse momento em que a mulher do seu chefe, ela tenta ter relações com ele. O que eu contei na história, né? Que momento difícil. Tenho certeza que aquele momento para José, diante da tentação, diante do pecado, ele se manteve firme. Ele foi obediente a Deus. Ele, de fato, ele foi temente ao Senhor. Viveu uma vida plena, viveu uma vida assim, top com Deus, é bom, mas ela também requer um preço. Ela também requer alguns sacrifícios que a gente precisa fazer, algumas coisas que a gente precisa deixar um pouquinho de lado. Os experientes, os que são mais velhos que a gente, ele diz que é uma época, a juventude é um período muito difícil, é um período muito turbulento e que a gente está sujeito a muitas coisas. E realmente, o ser humano ele está sujeito a vários erros, ele está sujeito ao pecado. Todos os dias, com certeza, acontece algo, vem coisas na vida dele para que ele, de fato, pense em fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas, se tomarmos a vida de José como exemplo, ele nos diz que tem como ser fiel a Deus, tem como não ir ao pecado, tem como fugir do pecado, não ir ao encontro dele. É difícil. Você jovem, eu jovem, a gente sabe como ninguém que é um momento complicado. É difícil, mas isso tem que fazer parte da vida do cristão, fugir do pecado. Ele poderia fazer algo muito ruim com os irmãos, mas ele decidiu ser diferente. Ele disse: não se sintam culpados, não tenham medo, porque José ele estava com um coração bondoso, ele estava com um coração aberto, e o que nos faz pensar: poxa, que homem esse José. O ser humano ele tem essa dificuldade, falar sobre perdão, falar sobre humildade, é uma coisa bastante complexa, é bastante desafiador. E também é desafiador você liberar perdão. É uma coisa
fácil para alguns e difícil para outros. Mas ele precisa se tornar presente na vida do cristão. Assim como José falou, José foi humilde com os irmãos, perdoou os seus irmãos. Apesar de tudo aquilo que os irmãos fizeram com José, ele perdoou os seus irmãos, trouxeram os irmãos para morar no palácio, para morar na sua casa, receberam de braços abertos os seus irmãos. E a gente se colocando no lugar de José é difícil, é complicado. A gente dá a mão para aquela pessoa que fez alguma coisa com a gente, mas isso precisa fazer parte. Nós precisamos, como José fez, ser humildes, liberar perdão. Se a gente peca todos os dias e Deus ele nos presenteia com sua graça e o seu perdão todos os dias, quem somos nós para não perdoar as pessoas que nos fizeram mal? O segundo ponto é esse, sobre a humildade e o perdão que José tem com os irmãos. E o terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês, voltando um pouquinho lá no capítulo 39, versículo 2, diz o seguinte: mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa do seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez de auxiliar pessoal e pôs sob responsabilidade seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Eu dei uma ênfase durante a história que Deus ele estava com José em todos os momentos. Que Deus estava com José em qualquer circunstância. E isso a gente percebe nesse texto. Que José, ele começa a se dar bem. José, ele começa a prosperar. Ele começa a fazer coisas boas. E as pessoas começam a observar que Deus está do lado de José. Nós estamos enfrentando um momento ainda bastante complicado. Nós ainda estamos enfrentando um momento bastante difícil, mas com certeza Deus ele está do nosso lado. Você não deixou de comer, você não deixou de tomar banho, você está se vestindo. As coisas podem acontecer não de acordo com a nossa vontade, mas sim com a vontade de Deus. Às vezes a gente não quer que aconteça aquilo, nem isso, e Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente, mas com certeza é para algum aprendizado e com certeza nós temos a certeza plena. Assim como Potifar percebeu que Deus ele estava com José, Deus ele está comigo e ele está com você. Tenha certeza disso. Por maior que for o problema que você esteja enfrentando, seja ele em qual área for, seja no trabalho, seja no estudo, seja financeira, Deus ele está do seu lado. Deus ele está disposto a lhe ajudar a fazer as coisas não de acordo com a sua vontade, mas com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês, essa palavra, essas observações que a história de José nos faz pensar sobre obediência, sobre perdão, sobre humildade e principalmente o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O cuidado que Deus tem tido comigo e com você. Que Deus nos abençoe. Nesse momento feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Amém? Paizinho de amor, Paizinho de graça, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós temos alguma coisa que nos mostra na Tua palavra que existiram homens espetaculares, história de pessoas extraordinárias e que com certeza nós podemos absorver para a nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Nos ensina todos os dias, nos ensina
em todos os momentos a amar mais as pessoas, a ser humilde. Nos ajuda, amolece o coração para que a gente venha liberar perdão sobre as pessoas, que a gente possa fazer a tua vontade de acordo com aquilo que tem que ser feito, de acordo com aquilo que tu queres para nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque em nenhum momento tu tem nos abandonado, porque em nenhum momento tu tem deixado nada faltar em nossas vidas. Então, Deus, nos abençoa no restante dessa noite e que tua vontade ela prevaleça sobre nossas vidas e que a gente possa refletir todos os dias sobre a história de José e de outras pessoas que marcaram a história da Bíblia. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Valeu, galera. Fica com Deus e até a próxima. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços em teus braços é o meu descanso. Muito obrigado, Jesus, por mais um praise. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu, Senhor, essa noite. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada pessoa que está vendo, cada lar. E que nós em breve, Senhor, estejamos reunidos aqui na Tua casa para louvarmos e agradecermos o Teu santo nome em comunhão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Thank you.